Metral 2, Carabinha 0. Show do Mini Messi! Juventude 3, Tornado 6. Show do Janela! Estrelas 3, Varandão 2. Baby, baby, baby! Juventus 3, União Carabinha, Votorantim 3. Sem show! Fala galera, eu sou o Marcelinho. Eu sou o Alaf e vai começar agora mais um giro de notícias da Copa Hulk. Vamos falar agora do primeiro confronto da última rodada da Copa Hulk. Metral e Carabinha. Cara, fala um pouquinho da Metral agora. O time da Metral, mais uma vitória, né? Mais uma vitória para conta. É um time que vem evoluindo na competição. É um time que está pronto para o mata-mata. Controlou o jogo contra o Carabinha. E acredito que no mata-mata, quem for pegar a Metral, cara, vai ter trabalho. E falando um pouquinho da Carabinha também, diferente da Metral, foi mais ou menos ao contrário. Carabinha teve alguns jogos que foi bem na competição. Time que se desencontrou no campeonato. Porém, o mata-mata, como a gente sempre vem falando aqui, muda muita coisa. Eles precisam se organizar e ver o que vai fazer com o mata-mata para poder estar enfrentando o forte time da Metral de novo, né? Metral de novo no mata-mata. Então, falando um pouco sobre esse confronto de Carabinha e Metral, vou falar primeiro da Carabinha. Carabinha é um time bem compacto, que tem vários jogadores que podem definir e decidir uma situação. Tem o Bruno Monstro, tem o Matt Gol, entre outros, tem o Rezende. Então o Carabinha é um time que pode mudar o placar em qualquer momento. Já pelo lado da Metral, o Maradona tem um time bem consolidado, na mão, conhece bem seus atletas e joga por uma bola, né? Ele consegue controlar muito bem o jogo. Um excelente time da Metral, muito forte. Vai ser um confronto, né, na verdade, porque a gente está comentando os jogos da sétima rodada, da última rodada. Isso. Foi um jogão de bola. Parabéns aí a Metral, jogos 2-0. E a Carabinha também. Show. Vamos falar agora do segundo confronto da rodada, da última rodada, entre Juventude e Tornado. Queria falar um pouquinho de Juventude. Juventude, um time tem se mostrado muito bom, peças muito boas. Tem o Janela, tem o Churrasco, LP, Riquelme, Kelvin, time muito bom. O Juventude ele começou muito bem a partida contra o Tornado, incisivo, mas infelizmente no finalzinho acabou cedendo a vitória ao Tornado por conta de falhas individuais. Um detalhezinho que sempre rola no time do Juventude, cara. Inicia bem, compete bem com o adversário. Quando tem que mexer em relação ao cansaço, porque são 7 linhas só e troca o tempo todo, é normal. Quando começa a mexer no time, o rendimento cai muito, cara. Eu acho que tá faltando isso aí pro Juventude conseguir melhorar o desempenho dentro da competição. E o Tornado, o que tem que falar, Marcelo? O Tornado é um time bem incisivo, né? Tem uma proposta de jogo muito boa, até pelo técnico do Lalo, conhece bem também seus jogadores, sabe tirar o pé ou fazer uma pressão muito forte ali na frente. O Lalo coordena muito bem isso. E tem jogadores assim de nível técnico muito alto. Se eu for citar alguns nomes aqui, eu vou até me perder porque eu não sei muito bem o nome, não sei muito bem o nome dos jogadores, mas eu conheço a carinha deles. Então o Tornado tem se mostrado uma equipe muito forte, bem disciplinada dentro de campo e tem ouvido bem as regras do seu treinador. E mais um detalhezinho também do Tornado agora. Cara, inicia sempre não tão bem nos jogos, né, cara? Inicia aquele jogo truncado, independente da equipe. É sempre truncado, o jogo fica meio que igual. E no final, os jogadores com a individualidade deles, como você disse, né? O João, o Dybala agora, que é um jogador que vem nesses jogos agora na competição, vem se destacando também. Esses jogadores que conseguem resolver os jogos. E no final, o placar não diz que foi o jogo. Mas o importante é o resultado no final, né, cara? Esse foi esse jogo entre Juventude e Tornado. Agora vamos falar do terceiro confronto da última rodada da competição Copa Hulk. Cara, é o confronto que a gente comentou bastante no vídeo passado. Varadão e Estrela de Ouro. O Varadão começou muito forte, pegando em cima, jogando muito bem, pressionando os Estrelas de Ouro. O treinador ficou meio perdido no começo dos Estrelas. Varadão fez 1-0, fez 2-0 no jogo, mas não soube aproveitar. Acredito que as trocas também, como eu comentei no jogo passado, afetou um pouco esse início do Varandão. Consegui a vitória nesse jogo, mas... Cara, eu acho o Varandão uma excelente equipe, mas eu acho que a falta de alguns atletas,
como é que eu vou dizer para você? A questão de estar sempre os mesmos jogadores, indo sempre os mesmos jogadores, essa questão eu acho que tem atrapalhado um pouco a equipe do Varandão, eu acho que até mesmo o técnico, em escalar a sua equipe, porque eu percebo a falta de alguns atletas determinantes. Tipo, o Varandão faz um belo jogo numa semana e na outra semana aqueles atletas que se destacaram já não são mais os atletas que entram em campo de uma outra determinada equipe. Então acho que isso atrapalha um pouco o esquema tático, afeta um pouco o Varandão nesse sentido. Agora falando um pouco do Estrela. Como eu disse, o Varandão começou bem, automaticamente o Estrela iniciou muito mal o jogo. Não sei se iniciou com o time certo também, com o time que vinha jogando. Pareceu que eles preferiram poupar alguns jogadores. O Varandão não soube aproveitar essa oportunidade. E depois que trocou, cara, entrou o 9, eu esqueci o nome do menino, entrou o número 9, o Luiz, entrou o GB e o time mudou, cara. O time começou a ficar em cima do Varandão. O Varandão não conseguia esperar mais na partida, em cima, intensidade lá em cima, o jogo todo. E no final conseguiram a vitória merecidamente, Marcelo. O time do Estrelas, eu já vou fazer uma análise bem crua sobre o time do Estrelas. É como se fosse assim a organização, no meu ver, né? Deixa o Baby lá atrás, segurando esse jogo, e eles vão como um termômetro ali, tem aquele cabeludinho, que eu esqueci o nome dele, volante, tipo o termômetro, e eles vão sentindo o jogo. Sim. E pela característica individual de cada jogador, o Estrelas, com o passar do tempo, embora pareça desorganizado, eles conseguem organizar o jogo e começar a fazer o resultado. Ou seja, eles se organizam, os atletas do Estrela, eles se organizam dentro de campo nessa malevolência. Eu acredito que o Estrelas, como foi nessa primeira fase, um time que passou invicto, eles têm muito caldo para poder espremer nessa competição aí. Parabéns ao Estrela aí. Parabéns. Que deu mata-mata. Vamos falar agora do quarto confronto da última rodada entre Juventus e União Carabinha Votorantim. Falando um pouco sobre o Juventus, o Juventus é uma equipe muito agressiva. Essa é a proposta desde o início da competição. Por mais da metade da competição, a Juventus ela fazia o resultado, abria o placar e depois levava um empate. E nesse jogo em especial, eles foram atrás do resultado, né? A equipe da União Carabinha Votorantim abriu o placar e a equipe da Juventus por 2 vezes empataram. É um time muito decisivo, brigão o tempo todo, está sempre brigando pela bola, brigando para estar com a bola, mas infelizmente é um time que pontuou pouco na competição. Deu para perceber, né, no início do jogo que o Marcos colocou alguns jogadores que não vinham jogando na competição. Ele preferiu iniciar assim, acredito que iniciou perdendo por causa disso. Teve alguns detalhes dos jogos dele do Marcos, ajustes, parece que ele já estava pensando no mata-mata já, em relação a jogadores, poupando, deu para entender mais ou menos isso. Não estava muito preocupado com a vitória dentro do jogo, deu para perceber também, mas mesmo assim a Juventus não tem para onde correr, os caras brigam, vão tentar a vitória e fizeram um belo jogo na última rodada. Eu achei, falando um pouco agora sobre a União Carabinha Votorantim, eu achei que a estratégia entre ambos os times foram tipo que a mesma. O Bruno também precisava ver todo o elenco que ele tinha, ele fez esse rodízio entre os jogadores, viu que ele podia utilizar para esse confronto agora de mata-mata. Eu acredito que esses dois times, eles podem surpreender na próxima fase da competição. Sim, girou bastante o time Bruno, como você já havia falado. E um detalhezinho que o Bruno deixou lá pra gente, né, na entrevista, que no mata-mata vai vir forte, vai vir com jogadores que não estavam nessa última rodada e vai vir para poder buscar passo a passo no final. Foi isso que aconteceu no jogo, né, Marcelo? É isso aí, boa sorte a ambos os times. Isso aí. E o craque da rodada é Rian de Bala, da equipe do Tornado. Irmão, parabéns, você particularmente no meu achismo, né? Você é um jogador, além de habilidoso, muito brigador. É típico aquele centroavante que é completo, né? É aquele centroavante que, se a bola vier no alto, sabe o que fazer. Se ela vier em disputa, também sabe o que fazer. Parabéns, irmão, você é um grande craque. Isso aí, pensa muito bem o jogo, cara. Olhando de fora ali, movimentação,
tem que segurar a bola, segura a bola quando tem que segurar, finaliza muito bem, qualquer oportunidade que der, faz o gol, né? Centroavante, aquele centroavante nato, né? Como é que a gente diz? É isso aí. Parabéns. E o técnico da rodada é? Lalo do Tornado, parabéns. Merecido, vem já de alguns jogos se destacando, sempre pedindo a gente para colocar ele como técnico da rodada, mas a gente vem, interage bem com os jogadores, o time entende o que você quer dentro da partida, sempre vem mudando o jogo quando o Tornado estava com dificuldade, e é merecido ter sido técnico da rodada. O Lalo, ele tem um perfil de analista, né? Analisador, ele sempre lê bem o adversário, procura passar isso para os atletas dele. É um técnico completo, já vinha sendo cogitado a ser o técnico da rodada por muitas rodadas, mas hoje chegou seu momento, chegou a sua vez, venceu com louvor. Parabéns pela escolha da galera, parabéns por estar aí sendo técnico dessa 7ª rodada, e vida longa aí pra você, meu compadre, parabéns. Parabéns. Deus abençoe. Vamos falar agora da seleção da rodada da Copa Hulk. Iniciando pelo goleiro da Metral, João Pedro. Merecido mais uma vez estar na seleção da rodada. Como a gente diz, uma grande defesa começa pelo grande goleiro. Controlou bem o jogo, fez defesas difíceis, como sempre na partida. Merecido estar na seleção da rodada. Vamos falar agora do zagueiro pelo lado esquerdo, Marcos do Varandão. Um dos zagueiros mais seguros da competição, leais, e se destaca pelos cortes, né? Bolas aéreas. Ele sempre é o zagueiro que consegue fazer os melhores cortes e os cortes mais precisos. Junto com o Marcos na defesa, Guilherme Baby, do Estrelas. Jogou muito bem a partida, ajudou na defesa, o Estrela conseguir a virada contra o Varandão, foi muito importante, com saída de bola, muita força, merecido estar na seleção da rodada. Vamos falar do Rauan do Juventude. Volante, joga por dentro ali, autor de 5 gols, é um dos artilheiros da competição, se destaca pelos belos gols, dos gols bonitos da equipe do Juventude, e nesse jogo contra o Tornado também arrebentou, jogou muita bola. Infelizmente a equipe dele não ganhou o jogo, mas o Rauan jogou muita bola. Parabéns, moleque. Também na seleção da rodada, Bernardo Mini Messi, da Metral. Jogou um pouquinho mais à frente da partida, ficou um pouco mais solto no jogo, fez 2 gols, jogou muito bem. No final do jogo ali ele teve um probleminha na hora da partida, mas merecido estar na seleção da rodada. O meio ali pelo lado esquerdo, Thiago Silva, da equipe do Tornado. Realmente o Thiago é um jogador fácil, é um termômetro da equipe do Tornado. A bola sempre passa por esse jogador, é um jogador que eu admiro muito. Um jogador leve, versátil, serve bem os companheiros, e toda vez que chega no ataque, chega com muito perigo, né? E junto também na seleção da rodada, Rian de Bala, do Tornado. Cara, o menino jogou muito, já vem jogando muito, a gente vem comentando dele na competição, muito habilidoso. O menino parece que vem do futsal, pisa na bola, a bola não sai do pé dele, muito técnico, finaliza muito bem. Qualquer brecha que der pro de Bala, ele vai fazer gol tanto com a direita, tanto com a esquerda, e merecido estar na seleção da rodada. Vamos falar agora do Luiz Guilherme, do Estrelas, centroavante muito versátil, abre bem os espaços dentro do campo, foi autor de um dos gols dessa rodada, jogou muito bem e por isso está entre um dos jogadores da seleção da rodada. E essa é a seleção da rodada da Copa Hulk. Vamos falar agora dos confrontos e análises da 2ª fase da competição, quartas de final. Confronto entre Estrelas e Juventus. Lembrando que o time dos Estrelas de Ouros tem a vantagem do empate, por ter se classificado em primeiro lugar. Os 4 primeiros têm a vantagem do empate e vão para esse confronto com essa vantagem. Estrelas, um time muito equilibrado, com vários valores individuais, destaques individuais, e Juventus, um time bem incisivo, lembrando que na primeira fase empatou com Estrelas em 3-3. Então acredito que vai ser um jogo entre jogadores muito como é que se fala? Muito técnicos, né? E um jogo com jogadores, e do outro lado da equipe do Juventus, jogadores que têm muita vontade de vencer. Exatamente. Falando um pouquinho do Estrela, cara, é o time invicto na competição. Sim. Agora, para ser campeão, só sendo invicto mesmo. É um time muito técnico, jogadores individuais muito bons. Quando encaixa,
dá sempre certo, sempre eles começam no jogo meio que entendendo o que o adversário quer e no final eles sempre conseguem executar o que o Índio pede. E a Juventus, a gente vem falando, o Marcos vem pedindo os meninos para finalizar sempre no gol, a bola aérea da Juventus é muito forte, tem um centroavante que briga todas, tem o meio campo, que é o 10 e o 7, que é o Bernardinho e o da base. São jogadores bons que se deixar jogar, deixar com espaço, podem fazer diferença dentro do jogo. E tem que aproveitar esses meninos dentro do jogo, cara. Acredito que se a gente conseguir encaixar, fazer esse encaixe dos jogadores, tem grande chance de passar para a semifinal. Vai ser um bom jogo. Vamos falar agora do segundo confronto das quartas de finais da Copa Hulk. Vamos iniciar falando um pouco do Varandão. É um time muito forte na competição. A gente sente que os times que enfrentam o Varandão vêm com aquele receio de querer dar mais, porque sabe que é um time muito forte. E o Varandão acho que não está sabendo aproveitar isso, cara. Está tendo aquelas faltas de jogadores que não estão indo em todas as partidas. Porém, o grupo que está indo nos jogos é um grupo que dá para vencer. Entendeu? Acho que se eles conseguirem, se eles entenderem o que o Lucão quer passar para eles, se eles entenderem que o jogo não acaba em 10 minutos, entendeu? Que foi nessa partida, com 10 minutos acharam que o jogo tinha acabado e não tinha os termos para lá, conseguiu virar, eles conseguem passar para a semifinal. E o time do União Carabenha Votorantim, cara, é um time que conheceu muito forte a competição. A gente vinha falando que a defesa era muito boa, que vinha com jogadores fortes, mas deu uma mudada, a gente percebeu que deu uma mudada nos jogos, o time diminuiu em relação à intensidade, mas mata-mata é isso aí, cara. Mata-mata é outra coisa, acredito que eles vão vir mais fortes e esse jogo vai ser muito importante para o time do Carabenha Votorantim para poder estar passando para a semifinal. Sim, o Varandão tem a vantagem no empate, se classificou em quarto lugar. É o que eu falei da outra vez, né? O Varandão, se conseguir arrumar essa questão dos atletas, né? Que a gente vê muita diferença dentro do elenco, acredito que vai ser um jogo muito bom também entre Varandão e União Carabenha Votorantim. Lembrando que Varandão, um dos favoritos, tem a vantagem do empate, mas o União Carabenha Votorantim teve esse episódio dessa semana que o Bruno testou vários atletas. Parece que vem com uma surpresa boa, já está pensando essa semana o que vai fazer. Prometeu. Isso, prometeu que vai ser um jogo bem diferente. E como é mata-mata, vantagem apenas do empate, eu tô pagando para ver esses jogos aí. O Varandão vem mais chegada, né, a derrota, e o União Carabenha Votorantim vem prometendo, então vai ser um belo jogo. É isso aí. Vamos falar sobre o terceiro confronto entre Tornado e Juventude. Confronto que vai acontecer às 16 horas. Tem o Tornado, lembrando que é uma reprise, né, dessa primeira fase, jogo de 6-3 para o Tornado, mas um jogo que o Juventude jogou muita bola, teve vários destaques individuais e o Tornado também jogou muita bola. Então a vantagem do empate para uma equipe que jogou como a equipe do Juventude, eu acho que é só um detalhe. Então os dois times têm um jogo muito aberto, são equipes conhecidas do bairro, acredito que as torcidas vão fazer uma grande festa, os meninos vão se respeitar muito bem e tem tudo para ser um jogão de bola entre Tornado e Juventude. O Tornado, cara, falando um pouco do Tornado, lembrando que é um time muito forte, a gente vem falando isso, e parece que agora vai vir com força máxima, que no último jogo agora não veio com força máxima, poupou os jogadores por causa do cartão, agora vem com força máxima, tem os jogadores bons, e acredito que se não tiver aquele problema de início de jogo, possa ser que consiga a classificação. Já o Juventude tem que aproveitar esse problema que o Tornado tem, já tem que iniciar em cima, aproveitando que o Tornado não inicia o jogo bem, e ao contrário do Tornado, cara, o Juventude deixa a desejar no segundo tempo. Se fizer substituições boas e tiver jogadores bons para poder manter o ritmo do jogo, o Juventude tem grande chance de sair classificado nessa quarta de finais da Copa Hulk. É isso aí, fiquei sabendo que Leno vem. Leno César. Vamos falar agora do último confronto das quartas de finais da Copa Hulk. Confronto entre Metral e Carobinha. Cara, confronto muito esperado, né, cara? Metral vem muito bem na competição, Metral vem jogando bem, time que evoluiu muito. A gente já dizia lá no início da competição que era o time que sempre inicia um pouco abaixo, depois no final vai ganhando força, vai encorpando e sempre finaliza com o time pronto para o mata-mata. Não tem o que falar do Metral, é um time que está pronto. Agora é só esperar para ver o que vai ser. O time do Carobinha, cara, o time que
tem relance em jogos bons, jogos ruins, jogadores importantes. Vai ter que fazer o jogo da vida para poder classificar nessas quartas de finais. É isso. Lembrando que esse jogo é uma reprise entre Metral e Carabinha. Metral venceu por 2-0 nessa 7ª rodada. E agora nas quartas de finais tudo pode mudar. Lembrando que a Metral tem a vantagem do empate, por ter se classificado em 3º lugar. E a Metral é um time muito quadradinho, né? A Metral, você acha que eles são previsíveis, mas a Metral, como eles lutam para uma bola, vamos dizer assim. Eles fazem aquele feijão com arroz, bem quadradinho, bem curtinho ali, fazem o placar, fazem o resultado, depois eles começam a girar a bola, e eles gostam de jogar com a bola no pé. Os zagueiros, os laterais são bem utilizados, a bola vai e volta o tempo todo. Se tiver oportunidade, tiver uma brecha, cai no pé do Bernardinho, é rede. Fora isso, eles continuam girando a bola. Já a Carabinha, vindo de derrota, é um time que precisa realmente mostrar um poder de superação e tem jogadores para que isso aconteça. Bruno Monstro, Matt Gol, Rezende, entre outros. E tudo é um confronto que tudo pode acontecer. Lembrando que eu gosto muito também do time da Carabinha, porque tem verdadeiras figuraças compondo esse elenco e são muito bons de bola também. Então eu acredito que vai ser um jogão também. Sem deixar de falar da tática que o Gareca disse que vai fazer. Cara, é algo revolucionário no futsal. Tô esperando, hein, Gareca? E esses são os confrontos das quartas finais da Copa Hulk. Chegamos ao fim de mais um giro de notícias da Copa Hulk. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu comentário. Boa noite.